A paz do Senhor, hoje eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu estarei lendo em Gênesis 1, versículo 3, que diz assim: Deus disse, haja luz e houve luz. Amém? Pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus, o universo veio à existência, a natureza veio à existência, os animais veio à existência, as águas, o céu, tudo veio à existência. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder, porque Deus é poderoso. Então aquilo que sai da sua boca, imagina ele dizer, haja luz e haver luz, porque simplesmente ele disse. E por que eu tô falando isso? Porque Deus tem liberado palavras sobre a nossa vida. Às vezes Deus diz para você, olha, eu farei de você um grande pregador, eu farei de você um pastor, eu farei de você um missionário, eu farei de você, sei lá, um médico, um advogado, um levita, eu farei de você. E às vezes a gente simplesmente olha e fala, como assim? Olha quem sou eu, como que Deus vai fazer isso? Olha o meu cenário. Mas Deus não precisa de cenário favorável para cumprir aquilo que ele disse. Deus ele não precisa de situações, não, ele simplesmente fala e aquilo vem à existência. Mas às vezes Deus fala pra gente e não acontece de imediato. Por quê? Porque existe um processo que a gente precisa passar para que se cumpra a palavra de Deus. Só que a gente precisa acreditar. Mas sabe qual que é o principal objetivo do inimigo? Fazer com que nós venhamos duvidar da palavra de Deus, daquilo que Deus disse sobre a nossa vida. Então ele fica falando, mas Deus disse isso pra você, mas será que ele vai fazer isso mesmo? Será? Olha só como é que você tá, olha quem você é. Será? Outra coisa, multidão. Não, você não vai conseguir não, isso não é pra você não, desiste disso aí, não faz isso não. Mas cara, Deus disse, foca naquilo que Deus falou, aquilo que Deus tem falado. Mas como ouvir a voz do Senhor, como entender a palavra de Deus estando com Ele? Como que eu vou saber a vontade de Deus se eu tenho me alimentado de tudo, menos de oração, menos da palavra de Deus? Às vezes a gente tem ligado para a multidão, às vezes a gente não tem acreditado, tem duvidado. Por quê? Porque a gente não está ligado na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? É Jesus Cristo. Então, é isso que eu tenho para dizer para você. Sabe, quando Pedro, ele tá ali, ele passou a noite inteira pescando. A Bíblia diz que ele passou a noite inteira pescando até que ele se cansou. E aí, ele desistiu. E Jesus olha para ele e fala, Pedro, joga do outro lado. Aí, Pedro fala, Jesus, eu passei a noite inteira pescando, mas pela sua palavra eu lançarei. E naquele dia, ele colheu muitos peixes, porque havia uma palavra. A palavra do Senhor tem poder. Deus disse, então já é.